profetizar acerca do Messias. Dentre todos os profetas, ele é conhecido como profeta messiânico. E por quê? Foi ele que profetizou, ou mais que profetizou, acerca da vinda do Filho de Deus. Porque o menino nos nasceu, o Filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O nome dele será. Quando ele fala será, está no futuro. Ele está dizendo, não chegou, ainda não veio, ele vai vir e eu vou dar o nome dele. O nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele profetiza acerca do Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, um dos trechos de sua mensagem, ou da visão que Deus vai dar a ele vai dizer, não tem nem parecer e nem formosura. Alguém pega esse texto e diz que Jesus não tinha uma boa aparência. Não. Quando Isaías profere esse texto, ou estas palavras, ele está vendo por antecipação o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Mas ele veio para nos resgatar. Aleluia. Então perceba que ele profetiza acerca do Messias. Ele vai profetizar cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então ele vai focar a lei que veio por intermédio de Moisés e a graça que viria por intermédio de Cristo. E como que ele vai focar a graça, sendo que Cristo não veio ainda? Existem duas divisões principais no livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo de número 39. Vai focar acerca do servo, sobre o sofrimento, sobre o juízo. Mas do capítulo 40 até o capítulo de número 66 vai ter como pontapé inicial voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Quando ele diz estas palavras, ele está pegando um costume que existia na época, que um pequeno grupo de homens que tinham um senhor para servir, ele saía ao caminho que o seu senhor iria fazer. E qual era o trabalho desses homens? Limpar o caminho para o seu senhor passar. O caminho que eles faziam era o mesmo caminho que eles retornavam. E quando chegavam diante do seu senhor, ele dizia: pode ir, porque o caminho está preparado para o senhor passar. Só que o povo não vai dar atenção, porque nós perdemos ou deixamos a fé esfriar conforme o tempo vai passando e a promessa não vai se cumprindo. Como Isaías profetizou cerca de 700 anos antes, a promessa que nós ouvimos por natureza, queremos que aconteça logo no dia seguinte. Deus prometeu uma porta, eu quero que abra amanhã. Deus prometeu a providência, estou esperando amanhã. Mas nós não queremos ter o tempo da espera. Como que é ter o tempo da espera? É viver no meu tempo, se encaixar no tempo de Deus. O tempo de Deus não se encaixa no nosso tempo. É o nosso tempo que tem que se encaixar no tempo de Deus. 1000 anos é como um dia para o nosso Senhor. Vê a diferença do espaço de tempo? Então ele, para Deus, não existe ontem e não existe o amanhã. O Deus que vive o hoje. É hoje, é agora. Só que o nosso tempo tem que se enquadrar no tempo dele. Aí se o nosso tempo não se enquadra no tempo dele, eu tenho pressa que aconteça. Só que o Messias não vem. Deus levanta Jeremias dizendo que Deus vai castigar Judá, porque o povo está pecando muito. Veio a Babilônia, levaram para o cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro. Como que esta promessa do Messias iria vir, e nada do Messias vir. O povo sai do cativeiro, e mesmo assim 1000 anos se passam, ou melhor, 100 anos se passam.
Malaquias, após o povo sair do cativeiro, 100 anos se passaram. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. E pode estar preocupado com o quê? Com um momento, com um dia chamado hoje, e o Senhor está dizendo: eu não mudo. E o povo está no pecado de uma forma desenfreada, um pecado de idolatria, e o povo não se atentava. Deus vai silenciar. E tão terrível é o silêncio de Deus. A impressão que nós temos que a nossa oração não passa do teto, porque Deus não responde a nossa oração. Existem dois fatores: Deus ouvir, Deus responder. Ele ouve, e o ouvir dele não significa que ele já vai responder. Uma coisa é ele ouvir, outra coisa é ele responder. Existe o tempo, lembra do tempo? O nosso tempo tem que se encaixar no tempo dele, e não é o tempo dele que vai se encaixar no nosso tempo. Pois bem, Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 4, versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher sob a lei. Aí quem aparece? Vem Jesus. João vai dizer: ele veio para o seu, mas os seus não receberam. E todos aqueles que receberam foram chamados de quê, irmãos? Filhos de Deus. Não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Aí vem Jesus. Só que os judeus não aceitavam ele como Messias, porque eles entendiam, pastor Ezequias, que o Messias viria para dar um basta no Império Romano, queria colocar Israel na primeira potência, mas não foi desta forma, porque o trono do Messias não está estabelecido e limitado em terra. O trono dele foi aquele trono que Isaías viu, o alto sublime trono. Ele estava sentado sobre o alto sublime trono. Era santo, porque os serafins diziam: detalhe, os serafins não diziam diretamente para quem estava sentado. Os serafins diziam uns para os outros: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí os judeus estavam esperando quem? Um trono terreno, mas o trono não era aqui embaixo. O trono do Messias era lá em cima. Jesus era tão rico, mas tão rico, que ele pegou um jumentinho emprestado e entrou em Jerusalém. Pastor, é meio contraditório. Como uma pessoa tão rica, tão poderosa, pega um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém. Ele está dizendo: para entrar em Jerusalém não é de salto, para entrar em Jerusalém não é com nariz empinado, para entrar em Jerusalém não é dizendo o que faz e o que acontece mesmo. Para entrar em Jerusalém tem que seguir o exemplo do mestre. Escuta, olha que Mateus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de
que Cristo fez, nenhum livro do mundo iria comportar. Só que segundo a percepção de Mateus, Marcos, Lucas e João, vão escrever detalhes ou alguns detalhes de alguns milagres que Cristo fez. Aí, conforme ele vai crescendo, vai incomodando o sistema, e é um problema, porque se eu não me enquadro ao sistema, não sou amigo. Mas se eu vou contra o sistema, eu torno uma ameaça para eles. Por quê? Porque a minha base não é o que o escritor fala, a minha base não é o que os livros seculares dizem, a minha base está aqui, contra fatos, não há argumento. Se eu não sou a favor ou não me alio, melhor dizendo, ao sistema, o sistema vai tentar se opor a mim. Mas vem Jesus um dia falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O sistema pode vir montado com cavalo e cavaleiro, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, mas o sistema não vai influenciar a noiva que é santa. Não vai. Aí Jesus, ele está contra o sistema. Aí se vai contra o sistema, vamos persegui-lo. Mas quanto mais perseguia Jesus crescia. Quanto mais perseguia, o ministério se expandia. Quanto mais era perseguido, milagres aconteciam. Já percebeu que na história da igreja, lá desde o Egito, quanto mais batia no povo, mais o povo crescia. Então bem-aventurados somos nós. Por quê? Sabe o que significa bem-aventurado? Mais do que feliz. Então nós somos muito mais do que felizes. Por quê? Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Pastor, não estou entendendo. Estou lhe afrontando, estou lhe perseguindo. Não se preocupe, é fase de crescimento. Segure na mão dessa pessoa. Eu já vou terminar, mas eu preciso terminar. Fale dela. Estão te perseguindo, estão indo atrás de você. Não se preocupe, é fase de crescimento. Cresce, mas desculpa mais. Cresce, mas volta mais. Mas quem não se escolheu, o homem, sistema, não impede. Se tu crê, levante a mão. Você não se dá por 30 segundos, retorne agora. Jesus vai com um propósito. Só que a lei queria oprimir. E a lei fazia acepção de pessoas. Existia o grupo dos salvos e o grupo dos não salvos. Só que Jesus foi abraçado pelo grupo desfavorecido, ou seja, o grupo do não salvo. Agora um detalhe: quem falou que nós merecíamos estar aqui? Quem falou que alguém é melhor do que alguém aqui? Quem falou que alguém é maior do que alguém aqui? Nós estamos aqui mediante a graça. A graça nos igualou. O que diferencia de uma pessoa para outra é a responsabilidade que